A temporada da Bundesliga já recomeçou e com isso vemos alguns clubes em crise e em desespero. Com isso, as diretorias já começam a trazer aquelas velhas apostas, aqueles nomes manjados. Lembra quando na crise o seu clube aqui no Brasil inventava que a solução para aquele momento complicado seria Celso Roth, ou um Guto Ferreira, né? Ou quem sabe aí um Jair Ventura? Pois é, na Alemanha a gente também tem essas figuras. E aqui nós listamos 6 figurinhas carimbadas do futebol alemão que poderão aí pintar como solução para algum clube em sua crise particular. Vamos lá, depois da vinheta. Fala galera, tudo bom? Antes da gente continuar o vídeo e trazer as figurinhas carimbadas, os técnicos que são figurinhas carimbadas aí do futebol alemão, que podem pintar porventura em alguns clubes em crise, eu peço que você deixe o like, comenta, traz aí um engajamento necessário para que a gente continue trazendo vídeos como esse. 2 figurinhas carimbadas, elas já conseguiram um emprego, né, desse reinício de temporada. Já temos aí 2 rodadas jogadas já em 2025 e 2 figurinhas carimbadas já apareceram para salvar clubes em crise. Uma delas é o Steffen Baumgart, que assumiu a crise do Union Berlin, e com esse início a gente já vê que o trabalho do homem da boina vai ser bem difícil. E também o André Breitenreiter, que assumiu o Hannover 96, isso já na segundona alemã. Vamos agora ver quais nomes estão livres no mercado, desempregados e que talvez possam pintar aí como uma futura solução para algum clube em crise. O primeiro desses técnicos aí que está desempregado é o Pellegrino Matarazzo. O Pellegrino Matarazzo recentemente esteve no Hoffenheim e foi demitido por conta dos péssimos resultados e do futebol inconstante da sua equipe. Matarazzo ganhou notoriedade como treinador quando recuperou o Stuttgart e devolveu a primeira divisão. Porém, após um nono lugar na temporada seguinte, quando retorna ao Stuttgart à primeira divisão, tivemos um declínio muito grande do seu trabalho. E isso, obviamente, o levou à demissão. Um ponto positivo para algum clube que queira trazer o Pellegrino Matarazzo para poder tentar fugir de um rebaixamento ou fugir de um momento de crise complicado é que o Matarazzo ele sabe muito bem como treinar jovens e desenvolver talentos. Essa, inclusive, é um dos principais pontos positivos desse treinador. Ele é um cara que sabe muito bem quando gerenciar um elenco com pouco dinheiro, com poucas condições financeiras e que por isso às vezes muito se utiliza de jovens. Matarazzo sabe fazer isso como ninguém. Talvez possa ser uma aposta aí para os últimos colocados na competição. Outro que está aí desempregado é uma figura bem notável do futebol alemão, um atacante da melhor qualidade dos anos 90 que o futebol alemão teve, um craque de fato, mas como técnico desde seu início ali pela seleção alemã, nos vindouros anos 2000, não conseguiu mais trazer bons trabalhos. E ele é Jürgen Klinsmann, um dos grandes atacantes do futebol alemão dos anos 90. Ele não consegue de fato emplacar como um técnico. Ele foi, muita gente não fala, mas ele foi um dos principais figuras a dar um choque de realidade e transformação dentro da Federação Alemã de Futebol, que precisava para poder emplacar uma equipe minimamente competitiva para a Copa de 2006. E ele foi o cara que trouxe métodos novos de treinamento, se livrando muito daquela aura antiga, aquela aura de treinamento, de tática, treinamento tático, de treinamento técnico, de treinamento inclusive psicológico. Então Klinsmann foi uma figura muito, muito importante desse início de trajetória que levou a seleção alemã a ser campeã mundial em 2014. Porém, desde esse trabalho, Klinsmann, que geralmente é zoado porque mora na Califórnia, desde essa época Klinsmann não conseguiu colocar e fazer um trabalho interessante. Recentemente ele esteve na Coreia do Sul e envolvido com péssimos resultados, brigas no elenco, acabou demitido. Dentro da Alemanha, Klinsmann esteve no projeto fracassadíssimo do Hertha Berlin, que envolveu aí muito dinheiro gasto, derrotas e mais uma fuga para a Califórnia. Outra figurinha carimbada da Bundesliga nos últimos anos é Bruno Labbadia, a nossa terceira indicação aqui. Ele esteve mais recentemente no Stuttgart. Esse geralmente é um nome bem possível, viu, para quem está ali na metade inferior da tabela. E Labbadia, ele tem um recorde bem interessante. Labbadia, treinando alguns dos seus clubes, ele nunca foi rebaixado. E olha que Labbadia pegou elencos muito ruins ao longo dos últimos anos e verdadeiros desafios para tentar tirá-los do possível rebaixamento. Labbadia, como técnico, já passou pelo Hertha Berlin, Wolfsburg, Hamburgo e Leverkusen. É uma boa opção para quem precisa aí de um técnico com experiência dentro da competição e que saiba trabalhar com elencos mais modestos. E, obviamente, conta aí no currículo o fato de que, mesmo pegando elencos muito ruins e
brigar por fugir de rebaixamento, ele nunca tenha sido rebaixado. Isso com certeza é um ponto bem importante para ele. Labadia já tem um tempo que está desempregado. Vamos ver aí se ele volta à ativa. A nossa quarta indicação das figurinhas carimbadas do futebol alemão que estão desempregados é Lucien Favre. Lucien Favre é, sem dúvida, uma das figuras mais conhecidas dos últimos anos do futebol alemão. Na Alemanha, ele esteve por último com um trabalho em Dortmund, mas foi sugado pela inconstância da diretoria, que é incapaz de formar um elenco coeso. Eu sempre digo, eu acho que em algum momento os trabalhos em Dortmund ele tendem a ruir. Ruir porque a diretoria não consegue dar um passo à frente, dar um passo em direção à construção de um elenco que de fato tenha condições de brigar pelo título. Não apenas um time, mas um elenco. E o Favre foi mais um desses técnicos que passou pela imensa carga de técnicos que esteve em Dortmund nos últimos anos. Ainda assim, Favre entregou aí um vice-campeonato e chegou às oitavas de final da Champions League. Em termos de Borussia Dortmund, para os últimos anos e pelo que tem apostado a diretoria nos últimos anos, é muito pouco. De fato, é muito pouco. Muita gente fez muito mais, como o Edin Terzic, que chegou à final de Champions League. O último clube do Lucien Favre foi o Nice, em 2022, onde foi demitido. Hoje, o técnico tem 67 anos e descartou aí um retorno à Bundesliga na primavera de 2024, depois de, inclusive, ter sido considerado aí como um candidato ao Gladbach. Talvez ele mude de ideia aí até o final da temporada. Quem sabe alguém dentro da Alemanha consiga trazer Favre de volta. Nós não poderíamos ter uma lista como essa e esquecer de Felix Magath. Após anos de inatividade, uma das figuras emblemáticas do que podemos chamar de antigo futebol alemão voltou a treinar em 2022 para assumir a crise no Hertha Berlim, que brigava pelo rebaixamento. Até aquele momento ele não havia assumido nenhum clube desde 2011. Magath é uma figura emblemática dentro do futebol alemão e em vários. Por exemplo, Magath é um ídolo no Wolfsburg. Ele foi técnico daquele time que foi campeão alemão e tinha Josué, tinha Dzeko e Grafite como uma grande dupla naquele ano. Os dois, inclusive, foram os principais jogadores daquele campeonato e alavancou a carreira de Dzeko e alavancou a carreira também do Grafite. Magath também fez trabalhos excelentes no Bayern e é o quarto treinador que mais venceu o campeonato alemão, atrás de Hugo Lattek, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes e Ren Weisweiler. Fica a dúvida aí, será se em pleno 2024 algum clube apostaria em alguém tão ligado a um estilo, a uma escola alemã que hoje é considerada aí um vestígio do que foi o futebol alemão e do que o futebol alemão não busca mais ser nas próximas décadas? Fica aí a dúvida, será? Talvez o Hertha Berlim, de alguma forma, em 2022, trouxe o Magath e deu até certo ali dentro daquelas condições. E o último técnico que estamos trazendo para essa lista é um campeão mundial, que é Joachim Löw. Joachim Löw, seu último trabalho foi de técnico na seleção alemã. Foram 15 anos e 198 jogos como selecionador nacional. Porém, Löw está sem emprego. Por clubes, Löw trabalhou no longínquo 2004 e enfatizou que espera regressar como técnico para a Copa do Mundo de 2026. Não sabemos onde. O fato é, dessa lista seria aí talvez um clube tentar um cara como Joachim Löw, mas ele está tentado a continuar treinando em seleções. Inclusive, o campeão mundial de 2014, ele descartou uma vaga na Bundesliga já de olho em estar em uma seleção na Copa do Mundo de 2026. Mas quem sabe alguém consiga mudar a cabeça de Joachim Löw para trazer ele para o futebol de clubes. Pois é, trouxemos aí 6 nomes que podem pintar, talvez possam pintar. Joachim Löw seria um pouco mais complicado pelo método de trabalho que ele busca. Ele busca realmente, de fato, retornar a uma seleção para a Copa do Mundo. Mas, por que não? Quem sabe? Os outros nomes são figurinhas muito carimbadas dos últimos anos do futebol alemão, passando por vários clubes e talvez possam pintar aí em um clube que esteja em crise, precisando de algumas novas ideias e de experiência para poder fugir de rebaixamento, melhorar os seus resultados, conseguir alguma coisa a mais. Quem sabe? Bom, pessoal, é isso. Vamos continuando o nosso trabalho, trazendo muito sobre futebol alemão aqui. Bundesliga já retornou, já temos 2 rodadas ainda, já temos 2 rodadas jogadas em 2025. Vamos trazer as nossas análises das rodadas e é isso. Valeu, pessoal. Tchau.